Boa noite a todos, paz e luz a todos nós. Iniciamos a partir de agora mais um encontro semanal para estudo do livro dos médiuns. Sejam todos bem-vindos a participar e a mandar perguntas via chat. Esse encontro é semanal, todas as terças-feiras às 20 horas. Eles ficam disponíveis também nesta plataforma do YouTube em aulas gravadas. Vamos lá, Edna? Obrigada. Nós vamos, neste momento, agradecendo primeiramente a Deus, porque mais uma vez estamos reunidos aqui para aprender. Agradecemos a todos os nossos irmãos do plano espiritual que se encontram no momento aqui e vão nos ajudar a nos esclarecermos para que a gente possa evoluir, especialmente nesse assunto que é extremamente importante. Agradecemos a Jesus, nosso mestre querido, que tanta luz trouxe para nós, que a gente possa ter já compreendido que é muito necessário a gente viver o Evangelho. Agradecemos a Kardec, que trouxe esse livro maravilhoso para nós. E assim, com todos os nossos irmãos, esperando que a gente realmente aproveite tudo aquilo que vai ser visto hoje e pedindo a Deus que nos ajude a sermos melhores a cada dia, nós vamos te dizer, Pai eterno, a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos sempre, Pai, de cometermos o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, se vocês me ouvem bem, o máximo que vai acontecer vai perder meu vídeo, ok? Então, nós estamos no capítulo 16 dos médiuns especiais, né? Então, vamos falar hoje do item 193, porque nós entramos nas variedades dos médiuns escreventes no encontro anterior. Primeiro, a gente viu os tipos de médiuns escreventes, segundo o modo de execução. Depois, a gente viu segundo o desenvolvimento da faculdade. E agora nós vamos ver segundo o gênero e a particularidade das comunicações. Ok? Marlene, você pode ler para a gente? Perdão, Edna, eu só estou me situando aqui, 193, porque eu faltei na... Angela, 193. Eu achei 194. Problema, não tem problema. Nós vamos... Achei. Não, é 193, tá? Achei. Posso ler? Segundo o gênero e a particularidade das comunicações. Sim. Você vai ler 4 itens, tá? Uma hora. Ok. Segundo o gênero e a especialidade das comunicações. Médios versificadores. São os que obtêm mais facilmente comunicações em versos, muito comuns para os maus versos, muito raros para os bons. Médiuns poéticos. São os que, sem obter versos, recebem comunicações de estilo vaporoso, sentimental, sem qualquer tom de aspereza. São mais que os outros aptos à expressão dos sentimentos ternos e efetuosos. Tudo neles é vago e seria inútil pedir-lhes algo de preciso, muito comuns. Médiuns positivos.
Suas comunicações têm, em geral, um caráter de nitidez e precisão, que se presta espontaneamente às explicações detalhadas e circunstanciadas aos ensinamentos exatos, muito raros. Médiuns literários não têm o tom vago dos médiuns poéticos, nem o terra-terra dos médiuns positivos, mas dissertam com sagacidade. Seu estilo é correto, elegante e frequentemente de notável eloquência. Médiuns incorretos podem obter comunicações muito boas, pensamentos de elevada moralidade, mas seu estilo é difuso, incorreto, sobrecarregado de repetições e termos impróprios. A incorreção material do estilo decorre geralmente da falta de cultura intelectual do médium, que não serve de bom instrumento para o espírito nesse sentido. Mas o espírito liga pouca importância a isso, porque para ele o pensamento é o essencial e vos deixa livre de lhe dar a forma conveniente. Já não se dá o mesmo com as ideias falsas e ilógicas de uma comunicação, que são sempre um indício de inferioridade do espírito manifestante. Médiuns historiadores, os que têm aptidão especial para as dissertações históricas. Ok. Alguma... Era um pouquinho só, Valente. Tá. Pode ler esse só e depois você para, tá? Ok. Médiuns Obrigada. historiadores, os que têm aptidão especial para as dissertações históricas. Essa faculdade, como todas as outras, independe dos conhecimentos do médium, pois há pessoas sem instrução e até mesmo crianças que tratam de assuntos muito além do seu alcance. Variedade rara de médiuns positivos. Até aí tudo bem, gente? Nós temos uma gama bem grande, tá? Assim como a gente falou na semana passada, o médium pode apresentar qualidades cumulativas. Escrevente, ele é consciente, ele é prolixo e científico. Entenderam? Isso é comum. Tá? Edna, Magda, quer continuar, por favor? Deixa eu falar uma coisinha. Pode? A Edna, só um minuto. Pode falar, Edna. É que assim, Pode falar. esse trecho é assim, quanto mais Pode falar. Quanto mais o médium conhecer, mais informação ele pode trazer. Então, uma pessoa muito culta, quando ele tem esse tipo de mediunidade, ele pode trazer coisas fantásticas. Podem trazer também aqui, como o Chico. O Chico não tinha, ele tinha o primário e ele trazia coisas, mas os espíritos gostam quando a pessoa estuda, a pessoa tem mais conhecimento, porque aí eles podem trazer mais e mais coisas sem muito esforço. Mas eles se servem do médium que está à disposição. Muitas vezes, Edna, um médium psicógrafo, né? Ele vem com a tarefa, como o Chico veio de divulgador, sem estudo, e ele recebia qualquer tipo, coisas maravilhosas. Se a tarefa daquele médium independe, eu não pude estudar, né? Agora, o estudo, o conhecimento, não o intelectual, aquele que a gente faz na escola, o estudo da doutrina, né? O estudo dos mecanismos, de como as coisas funcionam, isso ajuda muito, né? Além da moralização, sempre a moralização, né? Pode continuar, Magda?
Médiuns científicos. Não dizemos sábios, porque podem ser muito ignorantes. Nada obstante, são mais especialmente aptos para as comunicações relativas às ciências. Médiuns receitistas. Sua especialidade é servir mais facilmente aos espíritos para as receitas médicas. Não devem ser confundidos com os médiuns curadores, porque apenas transmitem o pensamento do espírito e, por si mesmos, nenhuma influência exercem, muito comuns. Médiuns religiosos. Mais comumente recebem comunicações de caráter religioso ou que tratam de problemas de religião, não obstante suas crenças e seus hábitos. Médiuns filósofos e moralistas. Geralmente, suas comunicações têm por objeto as questões de moral e de alta filosofia, muito comuns para a moral. Uma explicação de Erasto. Todas essas nuances são variedades de aptidões de bons médiuns. Quanto aos que têm uma aptidão especial para certas comunicações científicas, históricas, médicas ou outras, acima de seu alcance atual, tende certeza de que eles possuíram tais conhecimentos numa outra existência, e esses conhecimentos ficaram latentes como parte dos materiais do cérebro, necessários aos espíritos que se manifestam. São os elementos que lhe facilitam o caminho para a comunicação de suas próprias ideias, de vez que tais médios são para eles instrumentos mais inteligentes e mais plásticos do que um ignorante. Médiuns de comunicações triviais e indecentes. Oi? Médiuns de comunicações. Pode continuar. Médiuns de comunicações triviais e indecentes. Estes adjetivos indicam o gênero de comunicações recebidas habitualmente por certos médiuns e a natureza dos espíritos que as dão. Quem quer que haja estudado o mundo espírita em todos os graus da escala, sabe que alguns há cuja perversidade é igual à dos homens mais depravados e que se comprazem em externar seus pensamentos nas mais grosseiras expressões. Outros, menos abjetos, contentam-se com as expressões triviais. Compreende-se que esses médiuns sintam desejos de livrar-se da preferência que lhes testemunham tais espíritos e que devam invejar àqueles que, nas comunicações que recebem, jamais se encontrem palavras inconvenientes. Só uma estranha aberração de ideias e o divórcio do bom senso poderá crer que semelhante linguagem possa vir de bons espíritos. Ok, muito bem. Dúvidas? Aí vocês vão perguntar assim para mim. Se não perguntam, eu mesmo falo. Ah, mas então existem médiums que só dizem bobagem? Comunicações triviais e comunicações tolas do dia a dia, né? Que não tem nenhum fim educativo, nenhum fim moral. E obscenas, acho que são palavras de baixo calão, que remetem a pensamentos não sem moralidade. Existem. A gente sempre fala, né? A afinidade, né?
Eu preciso dar vazão a essa comunicação, ou eu posso dar vazão, ou não posso. Se eu tenho. É assim, gente. O exercício da mediunidade demanda uma reforma moral extenuante e contínua. Porque o médium tem que trabalhar muito forte a questão do orgulho. Tem que ser muito humilde dentro das comunicações que ele recebe por parte dos companheiros de trabalho, né? E muitas vezes, o início, especialmente, são comunicações tolas, não levam a nada. Ou então, fraudulante. Então, a gente precisa trabalhar muito nossa humildade e entender que nós somos instrumentos e que nós vamos melhorar a qualidade das nossas comunicações conforme eu melhorar a minha evolução moral. Eu preciso estudar, sim, mas eu preciso me moralizar. É fundamental. E moralizar-nos não quer dizer conhecer o Evangelho de cor. Moralizarmos-nos quer dizer viver o Evangelho. E viver o Evangelho não é fácil, né? É difícil, nós estamos encarnados na Terra, nós temos a matéria aqui que nos prende, que muitas vezes nos fascina ou então nos obriga a viver na matéria, para ganhar o pão de cada dia, sustentar a família, etc, etc. E tudo junto com isso vem todas as situações que nos desequilibram, que fazem a gente pender para o lado da falta de ciência, da ignorância, um pensamento ruim, entenderam? Então nós precisamos vigiar-nos o tempo inteiro, 24 horas, porque senão as minhas companhias vão ser condizentes com o meu estado moral. Então, isso não quer dizer que o médium é um ser superior, jamais. Eu gosto de frisar isso muito bem. É um grande e enorme devedor. É médium, queria psicografar um livro, queria pintar um quadro, como se isso fosse, né? E na verdade não é. Seja bom, seja um ser, procure ser um ser melhor, distribuir fraternidade, espalhar o evangelho no seu dia a dia, você vai estar fazendo talvez mais do que um médium que está tentando ser um bom intermediário e não está conseguindo. Às vezes, um médium que fica apenas na sala, ajudando a fortalecer a corrente, faz um trabalho maravilhoso, né? E muitas vezes o orgulho faz com que as pessoas queiram ter, como se fossem grandes dons. Não é dom, não são dons. E para a qualidade de tudo que a gente for receber como intermediário, é imprescindível a nossa modernização. É constante, é trabalhoso, é feito de renúncia. Muitas vezes nós tiramos a casca, a pele, fica em carne viva, entenderam? É isso aí. Edna, você quer falar alguma coisa? Não. Não, tudo bem, tá ótimo. Vamos continuar então. Agora nós vamos para o item 4. O terceiro é segundo o gênero e a particularidade. Agora nós vamos segundo as qualidades físicas dos médiums. Olha aí. Olha como quanta coisa envolvida numa qualidade só, que são médiums escreventes. Nós já vimos quanto ao modo de executar a mediunidade, né? Depois nós vimos quanto ao desenvolvimento dela. Agora nós vemos segundo o gênero e as particularidades. Agora nós vamos ver segundo as qualidades físicas, materiais. Edna, pode começar para nós, por favor? Conforme as qualidades físicas do médium. Médiuns calmos. Eles sempre escrevem com uma certa lentidão e sem a menor agitação. Médiuns velozes. Eles escrevem com uma rapidez maior do que poderiam fazer voluntariamente, no estado normal. Os espíritos se comunicam por meio deles com a rapidez de um relâmpago. Pode-se dizer que há neles uma superabundância de fluido, que lhes permite identificar-se
instantaneamente com o espírito. Essa qualidade tem algumas vezes seu inconveniente. A rapidez da escrita a torna muito difícil de ser lida por outra pessoa que não o médium. Por quê? Porque ele vai... É tão rápido que nem ele vai entender o que ele escreveu, né? Muitas vezes escreve de forma abreviada, para que a rapidez seja mais fácil de captar a mensagem. Ela é, de fato, bastante fatigante, porque desprende muito fluido inutilmente. Médiuns convulsivos ficam em estado de sobreexcitação quase febril. A mão e, algumas vezes, todo o corpo ficam agitados num tremor impossível de dominar. A causa primeira está, sem dúvida, no organismo, mas também depende muito da natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Os espíritos bons e benevolentes sempre causam uma impressão doce e agradável. Os maus, pelo contrário, causam uma impressão desagradável. Esses médiuns só raramente devem exercitar a sua faculdade mediúnica. O uso muito frequente poderá lhes afetar o sistema nervoso. Veja o capítulo 24, Identidade dos Espíritos, tem distinção entre os bons e os maus espíritos. Nós vamos ver isso mais lá na frente, né? Nós estamos no 15, no 16, né? 95. Deixa a Lucineide ler para nós o 95, por favor. Obrigada, Ed. Leio sim. Mais um item. Agora que segundo as qualidades morais dos médiuns. Isso aí. Vamos lá. Segundo as qualidades morais do médium. Mencionamos sumariamente, lembrando-os apenas para completar o quadro, pois serão tratados a seguir em capítulos especiais da influência moral dos médiuns, da obsessão da identidade dos espíritos e outros, para os quais pedimos particular atenção. Veremos a influência que as qualidades e as dificuldades dos médiuns pode exercer quanto à segurança das comunicações, e quais os que com razão poderemos considerar médiuns imperfeitos ou bons médiuns. Pode ler 1,5. 196. Médiuns imperfeitos. Médiuns obsedados. Só um minutinho. Então, segundo as qualidades morais, ele vai fazer um resuminho, porque isso vai ser visto lá na frente. Então, ele separou em médiuns imperfeitos e médiuns bons médiuns. Agora vamos ver os médiuns imperfeitos, as suas qualificações, com relação à sua moralidade, né? Pode ler para nós. Médiuns obsedados são os que não podem livrar-se dos espíritos importunos e mistificadores, mas não se enganam com eles. Médiuns fascinados são os que são enganados pelos espíritos mistificadores e se iludem com a natureza das comunicações recebidas. Médiuns subjugados são os que são dominados moralmente e muitas vezes fisicamente pelos maus espíritos. Médiuns levianos são os que não levam a sério a sua faculdade, servindo-se dela apenas como divertimento ou para finalidades fúteis. Médiuns indiferentes são aqueles que não tiram nenhum proveito moral das instruções recebidas e não modificam em nada sua conduta e seus hábitos. Médiuns presunçosos são aqueles que têm a pretensão de estar em relação somente com os espíritos superiores, julgam-se infalíveis e consideram inferior e errôneo o que não vem por seu intermédio. Médiuns orgulhosos são
São os que se envaidecem com as comunicações recebidas. Acham que nada mais têm a aprender no Espiritismo, não tomando para eles as lições que frequentemente recebem dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem obter todas. Médiuns suscetíveis. É a variedade de médiuns orgulhosos que se aborrecem com as críticas às suas comunicações. Chocam-se com a menor observação. Quando mostram o que receberam, é para causar admiração e não para provocar opiniões. Geralmente, tomam aversões pelas pessoas que não os aplaudem, sem reservas, afastando-se das reuniões e que não pode impor-se e dominar. Deixa-os ir parvonear, onde quiserem e procurar ouvidos mais complacentes, ou que se isolem. As reuniões de que se afastam nada perdem. Isso é uma observação de Erasto. Médiuns mercenários. Vocês podem achar, só um minutinho, vocês podem achar, nossa, mas existem. Existem sim. Quem tem muitos anos na doutrina já conheceu companheiros médiuns assim. Estão levados pela vaidade, pelo orgulho, né? E daí eles, sem saber, eles vão se tornar alvos fáceis de obsessores. Diga, seu Helder. A palavra aqui, pavonear, é de pavão mesmo? Aquela coisa de... É de pavonear, de pavão, deixar que se vão pavonear algures. Deixa eles vão se mostrar, né? O que o pavão faz quando abre a cauda? Ele se mostra, para chamar atenção, né? Para chamar atenção. Algures, em algum lugar, e procurar ouvidos mais tolos que os outros. Eles não fazem falta. Nós temos muitos companheiros assim ainda. Vamos lá, Lu? Continua para mim. Vamos. Médiuns mercenários são aqueles que exploram as suas faculdades. Médiuns ambiciosos, os que, sem vender suas faculdades, esperam obter com elas outras vantagens. Médiuns de má fé, os que, tendo faculdades reais, simulam as que não têm para se dar importância. Não se pode dar o título de médium às pessoas que, não tendo nenhuma faculdade mediúnica, só produzem fenômenos falsos pela charlatanice. Médiuns egoístas, os que só se servem de suas faculdades para uso pessoal e guardam para si mesmas as comunicações recebidas. Médiuns ciumentos são aqueles que encaram com despeito os médiuns mais considerados que eles e que lhes são superiores. Todas essas más qualidades têm necessariamente a sua contrapartida no bem. Gratidio, né? Vamos lá. Marlene, lê para nós 197. Agora os bons médiuns, moralmente falando, né? Bons médiuns. Médiuns sérios. Os que só utilizam suas faculdades para o bem e para finalidades realmente úteis. Julgam profaná-las, pondo-as ao serviço dos curiosos e dos indiferentes ou para futilidades. Médiuns modestos, os que não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações recebidas, por melhores que sejam. Consideram-nas como alheias e não se julgam livres de mistificações. Longe de fugirem às advertências imparciais, eles as solicitam. Médiuns devotados, os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar os seus gostos, seus hábitos, seus prazeres,
seu tempo e até mesmo os seus interesses materiais em favor dos outros. Médiuns seguros, os que além da facilidade de recepção merecem a maior confiança em virtude de seu caráter, da natureza elevada dos espíritos que os assistem, sendo, portanto, menos expostos a ser enganados. Veremos mais tarde que essa segurança nada tem que ver com os nomes mais ou menos respeitáveis usados pelos espíritos. Nossa, essa é grande. Tem uma observação de Erasto. Isso. É incontestável, e bem o percebeis, que expondo assim as qualidades e os defeitos dos médios, se provocará a contrariedade e até mesmo a animosidade de alguns. Mas que importa? A mediunidade se expande cada vez mais, e o médium que levar estas reflexões a mal provocará apenas que não é um bom médium, quer dizer, que é assistido por espíritos maus. De resto, como já disse, tudo isso passará logo, e os maus médios que abusam ou mal empregam as suas faculdades sofrerão tristes consequências, como já aconteceu para alguns. Eles aprenderão à própria custa o que devem pagar ao reverterem em proveito de suas paixões terrenas um dom que Deus lhe considera para o seu progresso moral. Se não podeis reconduzi-los ao bom caminho, lamentai-os, pois vós posso dizer que Deus os reprova. Erasto. Tem de Sócrates agora. Oi. Posso Tudo bem, continuar? pode continuar. Pode. Agora é Sócrates. Esse quadro é de grande importância, não só para os médiuns sinceros que procurarem de boa fé, ao lê-lo, preservar-se-ão dos escolhos a que estão expostos, mas também para todos os que se servem dos médiuns, pois lhe dará a medida do que podem raciocinalmente esperar. Deveria estar constantemente sob os olhos dos que se ocupam de manifestações, assim como a escala espírita de que é complemento. Esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que pensais para repor o espiritismo no seu verdadeiro caminho. Sócrates. Muito bem, muito bem. Então, nós vimos aqui sobre a questão dos bons médiuns agora, né? Então, se a gente for analisar, pegar e for fazer um quadro com esses... Aqui está tá normalmente em prosa, né? Mas se a gente puder botar em quadro esses 3 itens que a gente leu, nós vamos ver que uma às vezes se acumula com a outra, tá? O que é interessante é Sócrates falar, olha, é importante ter esse quadro espírita à mão, esse quadro, né? Médiuns à mão, porque ele vai ajudar não só o médium se observar e se prevenir, né? Mas quem lida com ele também, quem recebe as comunicações através dele também, né? Tendo esse quadro à mão. É possível fazer, dá um trabalhinho, porque nós teríamos que pegar os itens, quer ver, ó, desde a... Peraí, deixa eu só mostrar. Desde a 185 até a 1, essa última que você leu, que foi a 197. 185 a 197 dessa página, mais ou menos, né? Pegar dos médiuns especiais. Então ele começa, vai explicando, né? 2 grandes categorias, efeitos físicos e efeitos intelectuais. Depois, quanto ao gênero, quanto ao desenvolvimento, né?
A variedade, isso só para falar da 191 até agora, só por falar de médiuns escreventes, hein, daqueles que escrevem. Vocês imaginem os outros tipos, né? Tudo bem, crianças? Vamos continuar? Magda, você quer ler para nós 198? E a Edna, e seu Helder quer ler para nós também a 199? Tá bom. 198. Apresentam todas estas variedades de médiuns uma infinidade de graus na sua intensidade. Vários deles não constituem, a bem dizer, senão nuances, mas que não deixam de ser provas de aptidões especiais. Compreende-se que deve ser muito raro que a faculdade de um médium seja rigorosamente limitada a um só gênero. Sem dúvida, pode um médium ter várias aptidões, mas haverá sempre uma predominante, e a esta deve ele dedicar-se e cultivá-la, desde que seja útil. Grave erro é querer a fina força desenvolver uma faculdade que se não possuem. Devem ser cultivadas todas as que se possuem em germe. Buscar outras, porém, é, em primeiro lugar, uma perda de tempo e, em segundo lugar, talvez perder, mas certamente enfraquecer aquelas de que se é dotado. Quando existe o princípio, o germe de uma faculdade, esta sempre se manifesta por sinais inequívocos, fechando-se na sua especialidade. O médium pode tornar-se excelente e obter grandes e belas coisas, ocupando-se de tudo, nada obterá de bom. Notai de passagem que o desejo de alargar indefinidamente o círculo de suas faculdades é pretensão orgulhosa, que os espíritos jamais deixam impune. Os bons abandonam sempre o presunçoso, que assim se torna joguete de espíritos mentirosos. Infelizmente, não é raro verem-se médios incontentados com os dons recebidos e aspirando, por amor próprio ou por ambição, a posse de faculdades excepcionais que os poriam em destaque. Esta pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médiuns seguros. É uma observação de Sócrates. Está fechado o microfone, né? Abre o microfone, Mari. Tudo bem? Sócrates, hein? Pode ler seu Helder 199. Nossa. 99. O estudo da especialidade de um médium é necessário não só para este, mas também para o evocador. Segundo a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas que se lhe quer dirigir, convém escolher um médium mais apto para a coisa. Dirigir-se ao primeiro que chega é expor-se a respostas incompletas ou errôneas. Tomemos uma comparação nos fatos usuais. Não se confiará uma redação, mesmo uma simples cópia, ao primeiro que chega porque sabe escrever. Um músico quer fazer executar um pedaço de canto de sua composição. Tem à sua disposição vários cantores, todos hábeis. Entretanto, não os tomará ao acaso. Escolherá para ser o intérprete aquele cuja voz, cuja expressão, cujas qualidades todas, numa palavra, respondem melhor à natureza do trecho. Os espíritos fazem o mesmo com respeito aos médiuns e devemos imitar os espíritos. De outra parte, há que se notar que há os matizes que a mediunidade apresenta, os quais poder-se-ia juntar outros,
não estão sempre em relação com o caráter do médium. Assim, por exemplo, um médium naturalmente alegre e jovial pode ter habitualmente comunicações sérias, mesmo severas e vice-versa. É ainda uma prova evidente de que atua sob a impulsão de uma força estranha. Voltaremos a este assunto no capítulo que trata da influência moral do médium. Muito bem. Então, capítulo 17, capítulo 17. Nossa, nós estamos indo rápido, não é? Vocês não acham? Daí, 16, dos médiuns especiais. E esse quadro sinóptico aqui é das diferentes espécies de médiuns. É importantíssimo, viu? A gente conhecer e ter noção. Agora nós vamos entrar no capítulo 17, que fala da formação dos médiuns. Agora é que a gente vai entrar no assunto de como se formar, né? Porque ele fala em germe, né? Ele fala numa coisinha que nós temos lá dentro. Se tem o germe da mediunidade de tal tipo, vai trabalhar para desenvolvê-la. Eu costumo falar a palavra educação mediúnica, né? Nada mais é do que trabalhar o controle, o desenvolvimento em plenitude do tipo de mediunidade que a pessoa tem, né? Se ela tiver, né? Se bem que médiuns todos nós somos, uns em maior, outros em menor grau. Então, da formação dos médiuns, nós vamos falar do desenvolvimento da mediunidade, a mudança de caligrafia e, olha, perda e suspensão da mediunidade. Porque é possível, sim, é possível se perder a aptidão e é possível que ela seja suspensa temporariamente por vários motivos. Um dos primeiros e mais claros que a gente vai ver é suspender pela conduta moral do médium, né? Tá fazendo bobagem no mundo material, eles dão uma suspendida para ver se ele dá uma endireitada. Às vezes, problemas de doenças graves, a suspensão ela pode ser temporária e permanente seria a perda mesmo. E daí o médium que está trabalhando errado, que não estava utilizando bem, perde a sua mediunidade, começa a fazer o quê? A mistificar, né? Para tentar manter o status que ele tinha antes. Fala, seu Helder. Essa perda da mediunidade, ela ocorre quando o médium está fazendo muita besteira, né? Fazendo mau uso Em algum momento ela acontece. Tem vários motivos, né? É isso. Um deles é esse. Agora, como nós lemos aqui, tem médicos que fazem, né, charlatão, e esses não perdem a mediunidade deles? Ou ela A realidade é assim. A gente vê muito. O ser humano tem tendência de julgar as coisas pelo tempo dele. E as coisas se resolvem não pelo tempo nosso, mas o tempo da espiritualidade, ok? Então vamos supor uma pessoa que tem a mediunidade realmente, que tenha certos problemas com a sua moralização, tá? E que resolva começar a cobrar por sua mediunidade. Pode ser o que o senhor pensar. Pode ser cura, pode ser passe, pode ser tarô, pode ser cartas, pode ser runas, pode ser os búzios. Tudo isso é exercício de mediunidade, tá bom? Mas ele resolve cobrar. Então ele está vendendo uma coisa que ele recebeu de graça. Começa por aí. Ele não tem um comportamento de moralização, não se auto-evangeliza, segundo agravante. Com o desenvolvimento dessa mediunidade, ele sabe os mecanismos do seu corpo e de como o contato acontece. Porque ele automaticamente faz o desenvolvimento dessa mediunidade. A gente, quando desenvolve a mediunidade certinho, né, direito e tal, a gente sabe se o espírito está se aproximando, o que vai acontecer. Todas as fases. Existem fases da mediunidade, o evento mediúnico acontecer. Isso nós vamos ver na parte teórica de um curso de médiuns.
né? A parte teórica tem as 5 fases, né? Aproximação, sensibilização, tem todas essas fases. O que acontece? A mediunidade dá aviso, ele ouve o aviso e não dá bola. A mediunidade manda a prova difícil, ele passa por atribulação e dá bola e continua. Você entendeu? Acontecem atribulações na vida dessa pessoa e ele não vai dando bola. Chega uma hora que essa mediunidade é suspensa, ele perde. Corta o canal. Não adianta ele querer mais. O canal aqui, ó, fecha por ordem deles. E o que ele faz? Se ele vive financeiramente disso, o que ele faz? Ele mistifica. Ele inventa. Tá? Inventa. Muitas vezes dá certo por um determinado tempo, mas depois sempre acabam descobertos, e daí acabam no ostracismo. Eu tive muitas pessoas que eu conheci que praticavam a mediunidade financeiramente ou sem o devido desenvolvimento moral, e com o tempo pararam, mudaram de religião, mudaram de lugar, não faz mais outra coisa. Uma bagunça, sabe? Isso quando não entrar em desequilíbrio emocional, psicológico, entende? Então, a pessoa começa a mistificar-se para justificar ele se manter nessa situação. Então, ele mente. O que é mistificação? É mentira, né? Por isso que ele chama de charlatães. Na época antiga, lá né, no final do século IX, quando foi escrito esses livros, eles chamavam também os charlatães os mágicos, né? As pessoas que faziam mágica nos palcos, né? Dizendo-se médiums, por isso que eles faziam mágicas. Na realidade, eles eram ilusionistas. Eram técnicos, eles não eram médium nada, entenderam? Eles usam de técnicas para iludir a plateia e fazer as suas mágicas. Ah, esse charlatão tá mentindo, tal. Então, o texto aqui se refere a charlatão àquele que mistifica. E diz que recebeu o espírito de não sei quem, está curando, eu vou operar você, você vai estar curado do câncer. Curou nada, a pessoa vai lá, dali 6 meses, morre de câncer. Porque parou o tratamento, parou de tomar remédio, acreditou nessa dor. Você imagina o débito que ela já arrumou para ela, usando mal a mediunidade, e causando mal ao seu semelhante. Não sei se ficou claro. Ok? Então vamos lá? Desenvolvimento da fala geral. Mari, só uma. é, 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 Deixa eu tentar ver se. Que me veio uma ideia aqui. é, Porque, tipo, pode ser que, que haja alguma pessoa que já tenha, por exemplo, lê Búzios, e já tem essa tendência que, que goste de ler isso, ler cartas e tal, e que já seja dela. Aí ela usa essa mediunidade, mas ela, moralmente, ela busca ser uma boa pessoa. Ela busca ser, busca se moralizar, mas não vive de, de ler cartas, ler búzios e tal, mas quando faz alguns eventos, cobra em alguns eventos. É, como que ficaria essa pessoa, esse tipo de pessoa? Assim?
daí o que acontecia? A pessoa que quis me agradar me trouxe um maço de vela, que são católicos, né? Me trouxe uma abóbora. Isso ela ganhou de presente, ela não cobrou nada de ninguém. Você entendeu a diferença? Para você dizer que uma pessoa está se moralizando, trabalha com búzios ou com tarô, por exemplo, né? Porque ela gosta, ela sente essa aptidão. Isso ativo, isso te chama, se você olhar assim, te chama a uma essência de uma religiosidade africana, né? Era só a pessoa se voltar para essa religiosidade africana, ou Umbanda, ou Candomblé, né? Ela se daria muito bem, mas ela não quer. Ela só quer fazer, vamos supor, quem lê runas. Runas são pedras celtas, são feitas com pedras específicas. É celta isso. Céus vem lá de trás. Não cobra, Geraldo. Se cobrar, mesmo que fale, não é R$ 5, só para não ser de graça para a pessoa não se acostumar. Tem gente que fala assim, não tem? Eu cobro só R$ 5 para a pessoa não vir aqui toda hora querer que eu veja tudo, bobagem. Entendeu? Não está fazendo certo. Entendeu? A tia, vou dar um outro exemplo para vocês. A tia Dorivan, ela está com 88 anos. Ela ainda benze cobreiro e risipela, mas ela não benze o que eles chamam de responsar. E eu estava lá e bateram na porta pedindo para ela responsar um gatinho que sumiu. Responsar é fazer uma oração forte para que você encontre um animal, uma pessoa, né, ou um objeto específico. E ela fazia isso. É que falou não, ela falou que não fazia mais, já tinha 2 anos. Explicou para a pessoa entendeu, foi embora. Eu chamei ela, né? Falei, vem cá, você sabe que isso é um dom. Como é que você fala que você não vai fazer mais? Fui intimar ela, olha, levei uma catrancada, né? Com todo o amorzinho dela, falou, Mariângela, estou com 88 anos. É uma responsabilidade muito grande. Eu fazer a oração e dormir pensando nisso, para que eu sonhe sobre isso e no dia seguinte eu tenha notícias ou respostas ou orientações para dar para a pessoa. A minha mente está cansada. Eu não consigo mais. Eu, às vezes, me esqueço da oração na parte final. E eu tenho que pensar nela com seriedade. Então, eu pedi desculpas e disse: olha, eu estou com 88 anos, eu não consigo mais fazer essa oração. E me perdoo com Deus e depois, quando eu chegar lá, vamos resolver com ele. Você entendeu a diferença disso? Agora, a pessoa está se moralizando? Ok, maravilhoso. Todo mundo tinha que fazer isso, né? É óbvio. Isso é óbvio. Agora, se ela ainda cobra, não está certo, amigo. Desculpa. Não está certo. Mesmo que ela não viva disso, mesmo que ela não use isso para viver, ela usa a mediunidade dela, a sensibilidade dela para responder alguma coisa, e normalmente as pessoas que perguntam para essas pessoas o tipo de questão são questões frívolas, né? Vou casar, meu namorado vai voltar comigo, meu marido tem outra, vou mudar de emprego, né? As perguntas são bem terra, você percebe? Eu sei porque eu já consultei todas, meu amor. Deus me fez passar por toda a gama de experiência que é para eu saber. Já consultei búzios, tarô, runa, tudo. As perguntas que a gente faz é terra a terra. E por que eu tenho que saber das coisas terra a terra? É só eu viver plenamente o dia de hoje, procurando fazer o meu melhor e sendo melhor, e aí acreditar na força do cosmos e do Criador que está lá, e aceitar o que tiver que vir para mim. Não querer adiantar. Ai, meu filho vai ser um bom homem, ele vai arrumar um bom emprego, vai ser feliz. Meu Deus, eu tenho que cuidar de mim ser feliz, eu ser feliz. E não faz nada, né? Deus feliz, de eu me esforçar para eu aprender mais coisas, não querer saber o que está lá na frente. A gente não sabe lá na frente quanto vai demorar, mas consultei também, até cartomante. Passei por todas as fases que os humanos passam, que é para entender o mecanismo, não é? E eu não sei se eu respondi a sua questão, porque daí a gente fala demais. Então, pode estar.
sim, foi respondido. É que isso daí eu me lembrei de uma de uma de uma senhora que eu estava andando de bicicleta na praia, logo que eu mudei para Praia Grande, e passei lá em frente à estátua de Manjar, e ela conversou, ela falou assim, com tanto amor no coração, e falou e conversou com a gente e brincou, enfim, passamos um tempo conversando, mas aí depois ela veio falar, olha, eu jogo, eu faço e eu cobro, sei lá, nem lembro, faz 15 anos isso aí, e eu cobro um valorzinho para poder me sustentar aqui, para me ajudar um pouquinho. Eu não vivo disso. É de vez em quando, na temporada que vem bastante gente, a gente tenta se aproveitar alguma coisa. Como avô também benziam. E ela me falou: meu pai costurava. Ele fazia assim, com a mão ia rezando, tudo em italiano. Italiano. Fala, seu. Não, você comentou, né, que a sua sogra, né, ela não quis fazer por conta da idade, do É a tia do compromisso meu esposo. Isso. que tinha. Ela suspendeu a É, responsória. por conta do compromisso que é muito forte, e ela não tem mais idade para isso, né? Ela esquece, né? A cabeça dela tá É, falhando já. aí ela diz que ela chega, tem uma conversa lá com Deus, pede desculpa, tal. A mediunidade, então ela não tem idade para a gente parar? Será que chega uma hora que Não, realmente a gente não pode dizer, olha, eu não estou mais bem para praticar isso? não, Não? não, não, não. O Chico usou a mediunidade dele e a mediunidade onde pôde ser usado até ele desencarnar. É lógico, ela foi decaindo, né? Ele parou de participar daquelas reuniões com muita gente, de fazer psicografia em público, ele foi ficando mais recolhido no quartinho dele, ele andava de cadeira de roda, ele tinha sérias limitações físicas, mas que ele conseguia continuar com o contato com a espiritualidade, ele contava, continuava. Agora, ela, porque ela está esquecida, eu acho que ela já está com o princípio já daquela demência senil, porque ela esquece que ela acabou de Sim. falar. Ela falou: se eu esqueço o que eu acabei de falar, eu não vou lembrar na hora de eu ir dormir, eu tenho que dormir pensando nisso. Então, eu tive uma conversa com Deus e falei que eu ia suspender. Só que ela não faz para ninguém, viu? Ela suspendeu para todos. Tem 2 anos, ou 2 ou 3 anos isso. Né? Aí ela ensinou: olha, eu não faço mais, mas você faz assim. Você vai pegar, vai fazer uma oração na sua casa, vai pedir assim, 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 com fé, ela fala, com fé. E daí depois você vai ver que vai dar certo, você vai achar seu gatinho. Né? Na realidade, ela acabou ensinando a própria dona a botar as vibrações dela em prática para, né, para não depender mais dela. Porque na realidade é isso, né? Os responsórios era isso, né? A pessoa perdia aliança, lembra? Perdia anel, brinco de ouro, vinha pedir para responsar. Então é isso, ela não tem uma idade para terminar. O que acontece é a suspensão, como nós vamos ver aqui, por limitações físicas também. Eu falei a doença, a idade, né? O nosso corpo físico vai entrando em decrepitude. E daí vai ficando mais difícil mesmo, tá?
mas não pelos efeitos, pelos motivos que o Geraldo tinha questionado anteriormente, né? A profissionalização, se a gente pode falar isso. Né? Nossa, 9h10. Vamos parar aqui. O 200 a gente começa semana que vem. Edna, desculpa, você tinha levantado a mão, eu não te dei a palavra. Se você quiser falar alguma coisa sobre esse assunto aí, eu já falei. Eu já tinha... A sua mãe, né? Já. Tá ok. Tudo bem, crianças? Semana que vem a gente se encontra de novo. Edna, pode encerrar para nós, por favor? Então, nós agradecemos a Deus por mais estas lições, que a gente possa refletir a respeito de tudo que foi visto hoje, especialmente porque vocês estão fazendo curso de médiums, nós todos somos médiums, e essas instruções são muito importantes para que a gente possa ingressar numa outra situação com mais segurança. A gente agradece a Deus por esta oportunidade. Agradecemos por tudo o que pôde ser esclarecido hoje. E vamos compartilhar todo esse amor, todos esses conhecimentos que se transformam em sentimentos de paz, de alegria. A gente vai doar um pouco em forma de vibração, vibrando pela paz do universo, todas as moradas da casa do Pai, pelo nosso planeta azul, para que neste momento todo o pensamento de toda a humanidade, essa humanidade da qual nós somos parte, fiquem completamente pacificados. Vibramos intensamente pelos todos os povos do mundo, todos os seres humanos que habitam este planeta, que haja muita paz, que as pessoas possam ser mais cordiais, mais gentis, mais fiéis a Deus, à sua justiça, e que a justiça divina possa reger o nosso mundo, para que a gente caminhe um pouco mais gentis com aqueles que aparecem em volta de nós. Que a gente carregue a paz. Então, a gente vibra para que nós possamos abrir a porta das nossas mentes, dos nossos corações, para a paz entrar em nós. Vibramos por todos aqueles que estão abandonados no mundo, que se sentem doentes, por aqueles que estão nas ruas passando fome, passando frio e tantas necessidades, pelos que se entregaram às drogas e tantos outros vícios. Vibramos por todos os seres humanos que nestes dias caminham no caminho do crime, aqueles que estão em presídios, aqueles que infelizmente estão em manicômios, em clínicas psiquiátricas, acometidos de tantas doenças terríveis da alma. Vibramos para que a gente possa viver com mais paciência, com mais calma, que a gente possa olhar o nosso semelhante cada vez que a gente sair às ruas, com amor, com paz, com carinho, mesmo quando ele não nos olhe, quando ele esteja tão triste e tão apressado que ele não nos veja, que a gente deseje sempre para aquele que está na rua o melhor, as bênçãos de Deus, e que elas recaiam em todos nós que aqui estamos, aqueles que vão ver esta aula, este momento que é tão importante, que é de aprendizado, que a gente possa estar em paz. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Edna.